Olá, eu sou o Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica First Baby Ceará, e hoje nós vamos abordar assuntos atuais em medicina reprodutiva, a inovação na medicina reprodutiva. No último mês de outubro, nós tivemos o Congresso Americano de Medicina Reprodutiva na Filadélfia, estivemos presentes, eu e a doutora Lilian Sério, e lá o tema do congresso foi inovação na medicina reprodutiva. O que é que nós podemos esperar nos próximos anos e décadas e o que é que se tem hoje em termos de novidades em medicina reprodutiva? Muito se falou sobre o diagnóstico pré-implantacional, o PGTA, a análise genética dos embriões, e a nova modalidade de análise genética, que é o PGTA não invasivo, ou seja, você realizar a análise genética do embrião sem precisar tirar células desse embrião. Hoje, ainda não se tem uma prova concreta de que esse tipo de análise nos dê o resultado esperado, ou seja, esse tipo de análise é experimental. Portanto, é preciso que a gente caminhe muito nessa análise para que a gente possa dizer que ela funciona. Nós não podemos hoje utilizar a análise genética pré-implantacional não invasiva rotineiramente. Faltam dados, faltam avanço da pesquisa. Além disso, esse tipo de análise ele mexe com o embrião sim, não com a invasão e com retirada de células, mas você tem que manusear muitas vezes esse embrião, trocar muitas vezes ele de meio de cultura, então ele vai e volta de incubadora, ele vai e volta para retirar meio de cultura, porque a tese desse tipo de processo seria você retirar o DNA que fica no meio de cultura ao redor do embrião, do líquido que banha o embrião. Então você manuseia o embrião, ele não é tão invasivo, mas ele de alguma forma invade o embrião. A grande questão é que o PGTA invasivo, que é o que se tem hoje, em que se retiram células do embrião, a biópsia embrionária, ele é um método em que você analisa células do embrião, do trofectoderma, da camada externa do embrião, que não é bem ao certo o embrião, mas a sua parte externa que gerará a placenta. E nesse tipo de método, é um método que nós temos resultados falsos positivos e falsos negativos, ou seja, nós temos não uma correspondência de 100% do que seria a carga genética do embrião. Então nós podemos ter um embrião em que o teste mostra alterações e que, na verdade, ele não teria essas alterações genéticas. Então, se mesmo na invasão do embrião, com células sendo analisadas, nós temos dúvidas e temos questionamentos, quem dirá analisando o líquido, o meio de cultura que fica em torno desse embrião. Um outro ponto bastante discutido no Congresso foi sobre o uso da inteligência artificial em medicina reprodutiva. Como estaremos em alguns anos e o que é que se tem hoje do uso da inteligência artificial para o manuseio da medicina reprodutiva, para ajudar o médico, para ajudar o ser humano. Existem projetos e pesquisas com o uso da inteligência artificial no ultrassom de monitorização da ovulação, no ultrassom que você monitora os folículos nos ciclos de fertilização in vitro. Então hoje já existem máquinas que numa simples visão elas conseguem medir os folículos e dar para o médico uma ideia precisa em pouco tempo. Hoje, o médico, a ultrassom, mede folículo por folículo e essa medição depende da experiência do médico, da qualidade do ultrassom e da posição do transdutor nessa medição. Então, no futuro, provavelmente, nós vamos fazer uma foto ou um campo de visão desse ovário e nós teremos uma imagem tridimensional com o tamanho certinho de todos esses folículos. Isso ajudará para que você não tenha erros de avaliação durante o processo. Existem aí desenvolvimentos de inteligência artificial visando saber a hora exata de usar determinadas medicações, a hora exata da maturidade dos óvulos para a punção de óvulos. Tudo isso provavelmente fará com que no futuro nós tenhamos uma rapidez e uma precisão maior em análise de ciclos de fertilização in vitro, por exemplo. E essa inteligência artificial também vem para a análise do embrião. Hoje nós temos ali aquelas incubadoras time-lapses, que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, que hoje ainda não agregaram resultado, que hoje ainda não mostraram resultados melhores do que as incubadoras tradicionais, mas no futuro, com softwares, com inteligência artificial, ligados a incubadoras que não existem ainda, possivelmente nós teremos uma visão do embrião que nós nem imaginamos que possa existir. E essas informações vindas da inteligência artificial nos darão uma precisão maior de quem é o melhor embrião para ser transferido para o útero da mulher.
E, além disso, softwares em que vão poder analisar a paciente como um todo, a sua idade, o seu histórico, o seu peso, a sua altura, para que possamos determinar a melhor dose de medicação, a melhor individualização do tratamento. Nos deixou muito impressionado essas palestras, que não foram só uma ou duas, sobre a inteligência artificial e o futuro da medicina reprodutiva. Inclusive, a inteligência artificial contribuindo para cirurgias não invasivas, o uso de novas técnicas cirúrgicas utilizando determinados tipos de energia que seriam técnicas sem invasão, sem cortes, algo realmente para o futuro. Então, é de se encantar e de se preocupar um pouco pela invasão das máquinas na questão da medicina reprodutiva. É preciso avançar, pesquisas estão sendo feitas, os Estados Unidos estão na vanguarda da tecnologia e foi muito importante nesse congresso termos ali o contato com essa visão inovadora da medicina reprodutiva. Mas temos que lembrar que o olhar humano, que o que o homem acumula de bagagem e de estudo e a experiência do ser humano, o olho do ser humano ainda é muito importante. Mas sem dúvida precisaremos cada vez mais de máquinas para nos auxiliar nos diagnósticos, não só da medicina reprodutiva, mas da medicina como um todo. Um abraço.